Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também no nosso streaming no Face, no YouTube, e daqui a pouco esse programa estará editado em podcast para você acompanhar na melhor hora do dia. E logo mais às 17 horas tem reprise também na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta segunda-feira, 22 de fevereiro, tempo parcialmente nublado a claro em Campos. Há possibilidade de chuva no decorrer do período. A máxima para hoje é de 29 graus, a mínima é de 22. Agora aqui na Rua dos Andradas faz 23 graus. Hoje no programa com o jornalista Arnaldo Neto, vamos receber por videoconferência, já contamos com a presença dele, o Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciências e Tecnologia de Campos. Secretário, já agradeço aí a sua presença, bom dia, seja bem-vindo. Daqui a pouco traremos aí a sua participação e nessa participação hoje no programa, nessa entrevista, claro, a participação e a interatividade dos ouvintes em nossa página aí no Face, no grupo deste programa de WhatsApp, que é do blog Opiniões também, né? E, claro, é evidente as nossas perguntas. E temas separados aqui para hoje, como principal é o retorno às aulas presenciais nas redes pública e privada. Vamos falar sobre o pagamento de regência para professores, a eleição de diretor e ainda principais desafios da pasta no atual governo. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Em destaque hoje no portal folha1.com.br, que você confere aí as notícias da Folha da Manhã. Noite violenta com 2 mulheres e um homem assassinados e 2 baleados. Em São Francisco de Itabapoana, principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. Em Guarulhos, PM busca por criminosos. Transbordamento de rios tiram mais de 900 famílias de casa no noroeste fluminense. Defesa Civil ainda monitora chuvas nas cabeceiras dos rios em Minas Gerais e no Espírito Santo. Campos flexibiliza restrições, mas vacina pouco avança. Festas em salão no sistema híbrido são liberadas no município de Campos. Transporte público também na cidade ainda sem solução. Passageiros aprovam o retorno das vans na área central, mas empresários temem por colapso financeiro. Saúde em destaque no retorno das sessões da Câmara de Campos. Sessões ordinárias retornam nesta próxima terça-feira com 4 projetos relacionados à Covid-19. E para fechar, Campos confirma mais 48 casos da doença em 24 horas. Agora são 714 óbitos. Para repercutir essas e outras informações, eu trago o bom dia do jornalista Arnaldo Neto neste programa. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, Marcelo, já com a gente para nossa conversa. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Nogueira, o Marcelo vai precisar sair às 8h30, né? A gente vai inverter um pouquinho, deixar para comentar as notícias no último bloco, né? Já tem bastante gente acompanhando aí a transmissão. A gente já vai, a gente vai para a entrevista
Depois a gente comenta aí rapidamente as notícias de hoje. Então, não sei se você prefere chamar um intervalo antes de começar o bate-papo ou a gente vai até 7h30 no primeiro bloco já direto? Vamos direto então, e eu trago o bom dia do secretário Marcelo Feres. É um prazer recebê-lo aqui, o momento é muito oportuno e é bom para que a gente possa usar esse espaço aqui e esclarecer, se não todas, mas pelo menos a maioria das dúvidas dos pais, dos alunos, dos professores e de todos os profissionais envolvidos com a educação, direta ou indiretamente. Secretário, bom dia, é um prazer, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os que nos ouvem, nos assistem. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite, dizer que é uma oportunidade para a gente que está à frente da gestão pública na educação municipal, é um importante canal para que a gente tenha a condição de estar dialogando, estar esclarecendo uma série de informações e particularmente nesse momento, né, nós estamos no mês de fevereiro, mas esse ano ele começa acelerado, por assim dizer, em termos de educação, uma vez que nós praticamente tivemos aí um ano de 2020 sem nenhuma capacidade de articular a educação. Acho que vai ser um tema muito importante para a gente estar dialogando e trocando informações e dúvidas. Secretário, vamos começar então com a principal informação, que é a retomada das aulas presenciais no sistema híbrido agora em março. Para explicar para o pessoal que nos acompanha, como que vai funcionar esse sistema híbrido, como que é essa questão da progressão, da abertura das escolas, da educação infantil, do ensino fundamental, em resumo, como que é essa retomada ao ensino presencial? Certo. Bom, realmente são muitas informações e essas informações muitas das vezes acabam ficando um pouco confusas. Nós temos informações em âmbito nacional, em âmbito estadual e, naturalmente, agora essa informação chega ao âmbito municipal. Então a gente tem que colocar essa questão com muita tranquilidade e eu vou me permitir aqui fazer um esforço de ser, ao mesmo tempo, didático e sucinto. Não é necessariamente uma equação fácil, porque é preciso a gente explicar os detalhes. Mas, essencialmente, é importante colocar o seguinte, essa é uma questão que ela, aparentemente, ela foi até rápida, aconteceu rápida em termos de discussão, né? Ao longo desse mês de fevereiro, final de janeiro, começa a surgir a discussão da possibilidade do retorno híbrido em campus. E a Secretaria Municipal estava trabalhando fortemente, após um mês de gestão, num programa para 4 anos de gestão e, ao mesmo tempo, pensando no retorno, no modelo não presencial, o que foi feito a partir do dia 1º de fevereiro. Então, não falávamos de retorno híbrido. Porém, é importante destacar que esse assunto ele já vinha sendo discutido, né, a partir de provocações ao Ministério Público em relação à possibilidade ou não das atividades acontecerem no modelo híbrido, isso desde o ano passado. Então, não foi uma provocação do município, não foi uma ação iniciada nessa gestão, mas isso não muda nada, deixando bem claro. Mas só para alertar por que razão isso aparentemente andou tão rápido, né? Não foi feita toda uma discussão, talvez de um mês ou 2, porque já havia um processo em curso no âmbito do Ministério Público que chamou o Poder Público, né, identificado pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, ambas as pastas interessadas no assunto, né, assim como outros atores, né, que estavam e deram início a esse processo de questionamento em relação à possibilidade do ensino público, do ensino híbrido em campus. Importante deixar claro como que isso começou. Bom, e tivemos uma primeira reunião junto ao Ministério Público e os demais atores envolvidos, de modo que foi apresentado ali as condições para um possível retorno, né? Retorno à escola, de modo que as aulas já haviam sido iniciadas. Então tivemos uma primeira reunião e a partir daí houve, no meu entendimento, enquanto pasta da educação, uma provocação de que a gente se posicionasse. E foi o que foi feito, né? Então, esse esforço que hoje a gente apresenta aqui, ele representa essa integração do esforço da Secretaria de Saúde, a partir da Subsecretaria de Vigilância, né, na pessoa do Dr. Charbel, e que é a pessoa que está respondendo e acompanhando, e um especialista nessa área, então tem todo o domínio em relação à questão que a gente tem hoje na cidade de Campos em termos epidemiológicos, e pela educação, né, a nossa equipe, e particularmente eu à frente, para a discussão de como é que isso avança. Que encaminhamentos nós tivemos na reunião do dia 18 da última semana, na última quinta-feira?
Bom, a primeira questão é que há por parte do Ministério Público algo que é muito caro, que é o princípio da isonomia dos estudantes. Então, há um interesse e até preparação de escolas particulares, em Campos nós temos mais de 90 escolas particulares, apontando para o desejo do retorno às aulas em março. E por parte da educação pública municipal, nós dizíamos que não havia condição de começarmos numa espécie de virada de chave. De repente, a gente vai e modifica todos os alunos para o modelo presencial. Agora, é importante fazer justiça. O modelo que foi planejado até novembro, dezembro do ano passado, quando a gente assumiu a secretaria, nós pudemos constatar, é que havia todo um plano prevendo o retorno presencial. Então, nós não podemos negar isso. Se a gente analisar todos os documentos e tal, a expectativa é de que as aulas começariam apenas presencial. Então, nós não podemos ignorar essa realidade. O fato é que não há condição de você fazer essa virada de chave, mas também não podemos desconsiderar em absoluto o planejamento que havia sido feito. E como é que eu evidencio esse planejamento? As escolas estariam com a responsabilidade de avançar durante todo o ano de 2021 com a série para a qual os alunos foram aprovados automaticamente. Então, o aluno que estava no 4º ano do fundamental passou automaticamente para o 5º, porém com uma pendência de 50% da carga horária. Como é que isso seria feito? Ele estudaria presencialmente a série correta e estudaria de modo online a série anterior. Quando a gente deparou com essa realidade, não dava para tratar, tivemos que mudar porque a pandemia não permite esse retorno presencial. Aí nós nos posicionamos da seguinte forma, para ir direto ao ponto, né? Primeiramente, é possível pensar no ensino híbrido em campus? Sim, é possível. Porém, as condições para isso precisam ser garantidas. E quando eu digo que é possível em campus, eu não estou em devaneio. A gente precisa olhar a realidade nos diversos municípios ao nosso redor, precisamos olhar a realidade dos estados, a realidade nacional. Bom, é importante destacar que os dados hoje, em termos epidemiológicos, em termos de contaminação e mortes pela Covid-19 no Brasil, está realmente espantando a todos. Infelizmente, estamos batendo recordes, né, em termos de contaminação e em termos de mortes. Infelizmente, é importante constatar também que isso tem muito a ver com as nossas práticas, né? Não tem a ver com uma relação ao retorno de aulas, mas com as nossas práticas de convivência, de aglomeração, que conceitualmente a gente está próximo, até por um sentido de proteção, de convívio social, somos latinos, tem uma série de variáveis aí. E principalmente, um ano nesse processo de isolamento incomoda bastante. E aí também não podemos negar que houve informação e contra-informação em âmbito de governo federal, a pandemia está acabando. Se tem um sinal de que a pandemia está acabando com índices bastante altos, o sinal chega de que está acabando e as pessoas reagem a um fim de pandemia. E a gente está verificando hoje que esse dado ele muda. Porém, é importante destacar, isso é de momento. E aí, voltando para a nossa agenda local, a proposta de início das aulas, dentro do modelo híbrido, deixando claro, em que o aluno possa ir um dia da semana na escola, opcionalmente, se os pais assim quiserem, será a partir do período entre 8 e 29 de março. Importante deixar claro isso. Não tem que ser o dia 8, pode ser até o dia 29. Algumas escolas, até particulares, podem eventualmente planejar-se melhor para isso. Seguramente as escolas públicas não vão começar no início de março. E as escolas públicas municipais, elas irão iniciar certamente muito próximo, se não no último dia permitido, acordado, melhor dizendo, no dia 29 de março, porque nós precisamos organizar a casa no sentido da infraestrutura, ação que já se inicia agora, e deixando destacado também que na rede pública municipal vamos começar com 10% da educação infantil. O que isso representa na prática? 8 creches, a 10 creches, se muito, né? Nós estamos falando de 81 unidades. Então, significa dizer que nós vamos, toda a secretaria, todo o poder público municipal, no âmbito do controle das escolas, nós vamos aprender fazendo, com muita responsabilidade e protocolo identificado previamente. Alguém pode dizer, mas aprender fazendo não é um risco? Digo, não tem como a gente aprender só pela teoria. O que a gente precisa fazer é monitorar, controlar, a partir de protocolos detalhados e muita capacitação. Todos os atores escolares precisam estar orientados nesse sentido.
Então, entre 8 e 29, a gente começa com 10% nas escolas públicas municipais em creches. Depois de 30 dias, ou seja, até 29 de abril, a gente vai migrar para 50% das creches. Seriam 40 unidades. E aí, só depois de mais 30 dias, a gente chegaria lá em maio, né, começando 100% com as creches. E como é que fica o ensino fundamental? O ensino fundamental começa a data de início, em termos de referência, é 22 de março, período até 22 de abril. Mais uma vez, a rede municipal vai usar, a seu juízo, a melhor data para começar, entre 22 de março e 22 de abril. Aí sim, nós estamos falando de cerca de 15 escolas de ensino fundamental. Já teremos aprendido com a experiência e a responsabilidade da implantação com as creches, ainda que parcialmente. Continuaremos aprendendo com mais 15 escolas da rede municipal no ensino fundamental, para que só depois de 30 dias, e aí nós estamos falando de 22 de maio, podemos caminhar para 50% e a 22 de junho chegarmos a 100%. Porém, tudo isso condicionado a condições sanitárias. Não se trata de um processo automático. Se porventura o município mudar de bandeira e tiver em situação que gere uma insegurança, porque a realidade que nós estamos vivendo na média Brasil, nesse momento Campos não está acompanhando. Os dados da saúde vêm apontando isso. Então a gente precisa agir pensando localmente. Pode ser que em algum momento o dado nacional entre em declínio e a realidade municipal passe a ter uma ascendência, uma ampliação. Nesse caso, o nosso controle não é pela média Brasil. E não podemos usar o argumento média Brasil para justificar a realidade local. Se tivermos em declínio em Campos, ótimo, vamos seguir esse calendário. Caso haja necessidade de algum tipo de mudança a mais, ou mesmo paralisar essa ação, todo o protocolo ele leva em conta que um simples decreto interrompe e as aulas permanecerão no modelo online, como já vem funcionando. Vamos só para concluir, para eu abrir para perguntas eventualmente, como é que a gente justifica essa ação? Nós iniciamos no dia 1º de fevereiro, lançamos um programa para 4 anos e um portal com conteúdos, com material didático de apoio para a rede municipal. E começamos a monitorar as escolas, por meio dos diretores das diversas escolas, e há um ponto de atenção muito grande, que nós não podemos deixar de tratar a questão da pandemia, que tem impacto de saúde, tem impacto econômico, mas tem impacto educacional. Porém, o impacto educacional ele é silencioso. Se nós, enquanto sociedade, não nos preocuparmos com ele, o que vai acontecer é que uma cidade como Campos, que infelizmente sofre historicamente com a aprendizagem, recentemente ficou inclusive excluída em termos de avaliação nacional, que é o resultado do IDEB. Um ano nós praticamente perdemos. E é importante deixar claro, a perda em termos educacional, ela aconteceu em todo o mundo. Porém, a média de perdas no Brasil, ela é maior. Ou seja, o número de dias parados no Brasil é bem superior ao número de dias parados em outros países. Não cabe aqui detalhar, porque a gente sabe que há países e países. Mas o fato é que a nossa educação perdeu mais, na média Brasil. Mas, de novo, a média Brasil não é suficiente, temos que analisar Campos. E a média em Campos é abaixo da média Brasil. Haja visto que nós só fizemos 400 horas de um ano que tem 800 horas. Então, ficamos com 1 ano e meio para ser feito em 2021. Aí eu peço um pouco de empatia. Como que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia vai ter a competência de fazer 1 ano e meio de aulas remotas, sem a estrutura, sem os alunos estarem com as condições mínimas de acesso à internet? E aí eu concluo dizendo, chegamos à conclusão que muitos alunos não estão acompanhando as aulas online. Vamos fazer esse estudo mais aprofundado, mas se fizemos um levantamento prévio, inicial, e os diretores informam, tem alunos que não comparecem à aula online, tem aluno que não vem pegar o material, no caso dos seus pais, e aí nós já começamos dia 1º, daqui a pouco nós estamos no 1º de março. Então, seguir com o modelo online é importante, mas não é suficiente. O retorno híbrido deve ser priorizado para os alunos digitalmente excluídos. Há outras informações, mas eu não vou me alongar ainda mais. Perfeito. Marcelo, com relação ao servidor que se enquadra no grupo de risco, ele tem algum problema, nós não temos um plano de vacinação direto para a educação ainda. Se tem algum planejamento interno, e se você tiver conhecimento dele puder nos revelar, seria ótimo. Mas, assim,
que seja público ainda não se tem uma vacinação direcionada à educação. Como que fica a situação desse servidor? E outra, nós estamos com os contratos suspensos desde maio, se não me falha a memória. Entre abril e maio, o governo passado suspendeu os contratos. Há possibilidade de retorno sem chamar esse pessoal de contrato ou há previsão de chamá-los de volta? Tá. Bom, vamos lá. É importantíssima essa pergunta, porque nós temos que ter esse cuidado quando a gente fala da questão do retorno. Eu dizia que para os estudantes é opcional, caberá a seus pais fazer essa escolha, e ele poderá, inclusive, iniciar no modelo híbrido e, eventualmente, interromper. Não, vou voltar porque eu não estou concordando com o protocolo ou o que vale. Tá? Agora, o servidor da educação, o profissional de educação, é de extrema importância a gente, inclusive, trazer essa informação aqui, porque há muitas informações e algumas delas não são precisas nesse momento que a gente não está vivenciando na prática. Tá? Então, posso deixar claro o seguinte: a preocupação e a responsabilidade é nesse sentido, de garantir condições para que essa atividade possa acontecer. E aí eu retomo, sem com isso fugir da pergunta, vou até a pergunta, mas sinalizar o seguinte: quando a pandemia começou há um ano atrás, a gente não sabia muito bem como fazer para ir ao supermercado. Como é que eu não vou me contaminar se eu for ao supermercado? Não era assim? E aí o rigor foi alto no início. Então não entravam todas as pessoas estavam sempre com álcool gel na mão, um controle maior de espaçamento nas filas do carrinho. Infelizmente, quando a gente olha hoje, as pessoas já não respeitam mais com o mesmo rigor. É uma realidade que está colocada no Brasil. Então, nós na educação começamos sempre com um passo de segurança maior, porque sabemos o impacto da aglomeração de crianças e adolescentes e a disseminação para os adultos, principalmente para as pessoas de maior idade. Não há falta de informação mais hoje. Porém, diferente do que pode acontecer num supermercado, que há pessoas de todo jeito, houve períodos de crise, pessoas usavam máscara, as pessoas não queriam usar máscara. Essa realidade social nós vivenciamos, isso é um fator cultural, né? Tem a ver com o quê, essencialmente? Educação. Então nós temos que começar a trabalhar essa questão da educação bem cedo, na tenra infância. Não adianta a gente começar isso quando já está um adulto, você tentar educá-lo, não que isso não funcione, mas o índice de resultado é muito menor, porque ele já tem uma série de conceitos, pré-conceitos, ideologias e por aí vai. Então a questão da máscara, se a gente quiser sair da realidade brasileira, nos Estados Unidos isso foi uma bandeira para você sinalizar se você era ou não republicano ou democrata. Então, quando a gente começa na escola, tem uma diferença. Todos os profissionais são profissionais que têm um interesse em manter com rigor. Não vai chegar alguém entrando na escola que não seja ciente desse protocolo. Só para diferenciar isso. Para a questão dos educadores, é importante deixar bastante claro o seguinte: o processo se dará, primeiro, perguntas muito comuns. As escolas estão com mato, estão com problema, estão com infraestrutura, estão com infiltração, caixa d'água, falta luz, falta água. Sim, foi assim que foi planejado iniciar o ano letivo. Aí eu não estou fazendo culpando ninguém, eu estou dizendo que assim foi planejado. E qual é o motivo? Quando eu digo planejado é porque eu estou há 45 dias, 50 dias, tá? Preciso deixar claro isso para também a gente assumir a responsabilidade, mas daqui para diante. Então, entendendo que o modelo previsto, ele leva em conta, ou levava em conta o ensino presencial. Impraticável. Eu concordo com toda a reflexão que aponta nesse sentido. Porém, nós vamos começar até o final de março com 8 creches. Não é possível que a gente não consiga corrigir, dentre as creches, aquelas para poder servir, como se fala de maneira muito informal, as nossas laranjas de amostra, ou seja, a aprendizagem acontecendo dentro de padrões. Nós vamos ter, dentro desse protocolo, nós vamos ter um detalhamento. Qual é a condição de infraestrutura que a unidade escolar tem que ter? Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, enquanto secretaria, para poder estar apresentando isso. Ainda essa semana será instaurada uma comissão por mim, que é uma comissão que vai fazer o chamado protocolo operacional. Então, todas essas dúvidas que hoje estão sendo colocadas, elas serão respondidas, e mais do que respondidas, elas serão operacionalizadas a partir da implantação do ensino híbrido por meio desse manual. Só que ele não está pronto. Como eu falei no início, né, essa ação ela aconteceu a partir de um desdobramento de 2020. Então, nós não tivemos condição de fazê-lo. O que será feito agora? E a sua entrega será prévia ao início da primeira creche do ensino municipal. Concluindo, a segunda pergunta: como é que ficam os contratos? Realmente há situações críticas em termos de turmas que não têm docente. Então, daí existem os professores contratados, nós já tivemos uma primeira reunião com eles,
agora no mês de fevereiro. Ficou agendada uma próxima, quando eu digo com eles, é um grupo representativo que a gente tem dialogado com todos os setores, né? De modo que nós vamos estudar, eu espero que até a nossa próxima reunião em março, a gente já tenha um detalhamento melhor para verificar o que de fato nós precisamos na rede, porque isso vai acontecer de forma paulatina. Certamente para 8 creches, o nosso problema não vai ser alcançado em termos desses profissionais. Mas quando a gente for crescendo para 50%, para 100%, seguramente esse problema vai precisar ser resolvido e a gente é sensível à questão dos professores. Eles foram contratados, ficaram com um vínculo que os impediu de receber a ajuda do governo. Isso é do governo federal, no caso, isso é um problema, tá? Um problema sério. São pessoas que participaram no processo seletivo, professores que atuaram na rede, contribuíram com a rede, não pode ser deixado para trás. Porém, nós não podemos ser irresponsáveis e dizer, vamos contratá-los e não assegurar o pagamento, como todos sabem na cidade. Não há condição de você simplesmente contratar se não tiver previsão de pagamento. É muito pior a gente contratar e não pagar. Infelizmente, há vários servidores públicos hoje no município que têm aí um passivo a receber, com férias, com 13º, enfim, questões dessa natureza. Eu vou voltar, Marcelo, na questão do servidor, não ficou muito claro para mim. É opcional, ele pode voltar ou não, e se ele for do grupo de risco, ou se tiver alguém do grupo de risco em casa, ele apresenta um tipo de documento. Como que funciona para esse servidor que não se sente seguro em voltar antes da vacina? Perfeito, vamos lá. Primeira resposta, em relação à questão de pessoas do grupo de risco. O grupo de risco estará liberado dessa atividade da escola. O protocolo vai dizer isso. E aí é um princípio de saúde, tá? O fato dele participar do grupo de risco já o coloca numa condição de maior vulnerabilidade. Portanto, ele será poupado desde que identificado, né, formalmente como parte do grupo de risco. Então, essa é a questão objetiva. Mas, para além disso, é importante dizer que esse início de atividade, muitas das vezes o profissional vai 1 vez ou 2 vezes na semana para corrigir uma atividade, para acompanhar os alunos. Então, esse vai ser um processo paulatino, não é um retorno, até porque não caberia todos os profissionais da educação na escola no mesmo dia. Então, vai ser um processo mais paulatino, eventualmente o professor começa indo 1 vez na semana, ou 2, no caso dele ter atividade para corrigir, né? E aí, com a segurança devida de quantitativo e espaçamento colocado, e ainda, naturalmente, a questão do EPI, né? Do equipamento de proteção individual. O que eu posso afirmar e tranquilizar os nossos profissionais de educação, professores, pedagogos, né, e demais profissionais, é dizer que não há, sob hipótese nenhuma, uma proposta aqui de colocá-los e submetê-los a uma situação de contaminação desenfreada. Isso seria uma irresponsabilidade. Começar com 8 unidades, ou 10 unidades que seja, é uma maneira muito responsável e eu entendo e agradeço a compreensão do Ministério Público, que defende a isonomia. Esse foi um ponto muito importante nesse diálogo, porque teríamos que voltar dentro de um alinhamento com os alunos das escolas privadas. E isso não está dado em termos de condições objetivas. Então, para os profissionais de educação, nós vamos continuar tendo reuniões, capacitações. Ninguém vai entrar numa escola sem que antes seja capacitado para tal. Esse também é um outro compromisso nosso, tá? Então, isso vai naturalmente fazer com que as informações cheguem, a segurança aumente. Nós estamos falando para o final de março e nós estamos hoje em 22 de fevereiro. Então, é um tempo curto, por um lado, porém toda a secretaria e a rede municipal, ela se direciona para essa preparação, inclusive no que diz respeito à infraestrutura. Tem muitas participações aqui, né? O pessoal colocando aqui uma série de perguntas, as dúvidas são inúmeras, né? Eu vou selecionar algumas aqui, eu acho que vale por várias. Por exemplo, o senhor pode revelar quais as creches e de 8 a 10 que o senhor falou, e quais as 15 escolas que retornarão? E quanto à questão, também há uma outra pergunta muito repetida aqui, quanto à questão do material, os EPIs, limpeza dessas escolas e todo álcool em gel, máscara, isso vai ser disponibilizado também para todos os profissionais? Excelente pergunta. Quando eu digo que são 10%, eu tenho a quantidade, mas eu não consigo afirmar hoje quais serão as unidades.
Isso é muito razoável, porque nós não temos sequer o protocolo operacional. Ele estará em construção a partir desta semana, tá? Então, esse protocolo, na verdade, esse manual operacional, ele precede qualquer decisão. Definição de escolas e creches. Mas, além disso, é importante deixar claro que nenhum profissional irá para uma escola que não tenha a estrutura de limpeza, pode não ter a ideal, né? O que eu chamo de ideal? De repente seria muito bom que a gente tivesse 8 pessoas na limpeza e vamos ter 5, 6. A questão é possível manter as condições adequadas de limpeza com 5 e não 8, hipoteticamente, numa escola grande? Então, isso vai ser mensurado, isso vai ser feito com responsabilidade. Para isso, vale todas as outras coisas. A escola precisa estar pintada com uma pintura nova, impecável, para ser um modelo de escola? Não necessariamente. Eventualmente, a pintura existente é suficiente. Agora, não pode ter mato, não pode ter contaminação, não pode ter, por exemplo, insetos. E, infelizmente, esse conjunto de questões que a gente vive hoje na infraestrutura, ele é fruto, em grande medida, de escola fechada por muito tempo. As escolas estão se deteriorando até mesmo por estarem fechadas. E aí é importante destacar o esforço dos diretores e diretoras de escolas e creches, que esses profissionais, eles continuam indo às escolas durante todo esse tempo, todo um processo de matrícula que está em curso, né? E nós estamos recebendo muitos alunos que vêm, são oriundos de escolas privadas, estão buscando matrícula na escola pública, estamos recepcionando dentro do possível, né? Mas nós temos capacidade limitada, naturalmente. Então, deixar claro para os nossos profissionais de educação, vocês não serão expostos. O protocolo, ele vem junto com o que nós estamos chamando de comissão pró-saúde, formada por 3 profissionais de educação e 3 pais ou responsáveis em cada escola. E aí o apoio da vigilância, o apoio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação. Semanalmente faz-se um relatório do que está acontecendo. Então, o profissional de educação, ele é o maior interessado na sua própria segurança, como eu dizia da comparação com o supermercado lá no início da pandemia, né? O que ocorre? Esta comissão não vai deixar passar, não vai deixar se negligenciar. Essa é a nossa aposta. E a Secretaria de Educação e Saúde estarão a postos para poder interromper o ensino na escola, caso ela não esteja sendo cumprida. Para além disso, quando a gente estabelece esse acordo com o Ministério Público, ele também tem interesse e estará fiscalizando. Então, quando a sociedade se mobiliza, eu acho que isso vai ser um exemplo, a partir da educação, de que é possível funcionar este processo híbrido com qualidade e com segurança. Agora, não vamos esquecer, aí reforço aí com os nossos colegas profissionais de educação, a nossa educação está frágil demais. Educação é como um problema de saúde que não dá sintomas. Até você conseguir identificar um sintoma, você já está numa situação potencialmente muito crítica. Campo já começa numa situação crítica. Ignorar esse fato, não dá. Agora, com responsabilidade e com o acompanhamento da saúde. Eu tenho segurança de que essa comissão não vai deixar passar nenhum tipo de fragilidade, porque os profissionais de educação são os maiores interessados nessa segurança, assim como os pais. Bom, são 7h37. Secretário, nós precisamos fazer um breve intervalo comercial, curto, e a gente volta. Como bumerangue, né, Arnaldo? É inevitável que se volte ainda a esse assunto de retorno às aulas. É uma série de dúvidas e a gente percebe que, pelas declarações do senhor, foi colocado um ponto inicial entre 8 e 29 de março para o retorno às aulas híbridas. Mas ainda até lá vai se montar o restante de toda a estrutura que muitas das vezes dúvidas aqui dos nossos ouvintes e profissionais, e nossas também. Então vamos acompanhar todo esse movimento, e no próximo bloco a gente volta a falar. Tem a questão da regência, gratificação, tem uma série de assuntos para a gente conversar ainda hoje, e a gente faz uma pausa rápida aqui no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias, e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição.